iniciando nossos trabalhos do Instituto Liberdade. Nós estamos na presença do nosso presidente Roberto Rachevski e contamos com 2 convidados especiais, que eu vou ler então os seus mini currículos. Primeiramente, Winston Ling, ele pertence à família Ling de Porto Alegre, do Grupo Évora e do Instituto Ling. Porém, faz questão de chamar a atenção de que suas opiniões são estritamente pessoais, não tem relação, então, com o grupo, com a família, e não forçosamente, então, coincidem com as opiniões de outros membros. Ele começou a trabalhar na empresa que pertence à família em 1969, quando ele tinha 14 anos. O seu treinamento ele foi de baixo para cima, passando por todos os departamentos, desde o nível mais baixo na empresa. Nasceu e cresceu no Brasil, formou-se em economia na URGS e engenharia de produção na PUC. Passou 2 anos no programa de doutorado no Departamento de Economia da Universidade de Chicago. Apesar de ter abandonado o programa, acabou por colher bons dividendos 39 anos depois, quando apresentou o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, doutorando também em Economia na Universidade de Chicago, para o então candidato e hoje presidente do Brasil. Em 91, deixou o Brasil e desde então morou 10 anos nos Estados Unidos, 16 anos em Xangai, na China, e há cerca de 3 anos em Hong Kong. Winston tem feito investimentos em startups fora do Brasil e fora do país e mais recentemente tem focado no Brasil, onde está incubando 3 startups. A Dollar Easy, a Slick e Soul TV. Entre vários interesses na área de educação e saúde, Winston fez homeschooling desde 1987 e na segunda metade dos anos 90 foi fundador e proprietário de uma escola experimental de 1º e 2º grau nos Estados Unidos. Desde 2016, pratica dieta cetogênica e o método Wim Hof. Desculpa, Winston, como é que se fala? Wim Hof. E mais recentemente conjugando ambos com jejum intermitente. Sua participação no movimento liberal se iniciou em 84 com a fundação, junto com amigos e o irmão William, do IEE. Em 86 fundou o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que hoje é o nosso Instituto Liberdade, do qual é o presidente Roberto, e eu diretora. Ajudou a traduzir e publicar para o português alguns livros da Ayn Rand sobre o objetivismo e é mantenedora da iniciativa do Matheus Passini chamada Objetivismo Brasil. Atualmente é membro do Conselho Consultivo do Students for Liberty Global. De outro lado, temos então o Henrique Romano, que é empresário do setor de educação em Vitória, do Espírito Santo. É engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em administração de empresas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Ao longo de sua trajetória no Instituto de Líderes do Amanhã, ocupou posições como membro do Comitê de Formação, diretor de formação e diretor institucional. Em 2018, foi agraciado pelo Conselho de Governança com o grau de associado honorário. Em 2020, assumiu, junto com os demais diretores, o desafio de servir como presidente da diretoria executiva da instituição. Entusiastas do debate de ideias, da busca por conhecimento e do aprendizado contínuo, dedique-se ao estudo das ideias da liberdade em seus diversos matizes. É grande admirador das ideias da Ayn Rand, com os quais teve primeiro contato durante o ciclo de formação do Instituto Líderes do Amanhã, a partir da leitura da obra A Revolta de Atlas e A Nascente. Então, vou passar a palavra então para o nosso presidente Roberto, que vai dar continuidade ao nosso webinar com essas 2 feras. Obrigado. É uma satisfação estarmos aqui no 2º webinar do Instituto Liberdade. O primeiro webinar que nós fizemos tratou do assunto ciência em tempos de cólera. Nós tivemos a presença do professor Alberto Oliva e do administrador João Mauad, e hoje nós estamos aqui reunindo alguns amigos, 2 amigos muito especiais, o Winston, e além do mais também é presidente do Conselho do Instituto Liberdade, e o Henrique, que é presidente do Líderes do Amanhã, de Vitória, que me propiciou a felicidade de ser agraciado com o prêmio Liberdade que eles oferecem todos os anos nos eventos que fazem anualmente.
não apenas o que nos é comum é o ativismo da defesa da liberdade, como também o entendimento de que a liberdade, para ser bem defendida, ela precisa ser fundamentada de uma maneira muito consistente, e todos nós encontramos na obra de Ayn Rand essa consistência que realmente nos permite fazer a defesa da liberdade, tudo que envolve a liberdade, de uma forma adequada. E o tema de hoje, exatamente, que será discutido, é a obra de Ayn Rand, A Revolta de Atlas, cuja pergunta, quem é John Galt, se destaca no meio de toda a história, né? Quem é John Galt é uma espécie de senha, a maneira pela qual se abrem as questões que a Revolta de Atlas nos traz, tá? Com as suas respostas. E eu vou fazer, então, um pequeno comentário a respeito do que é o objetivismo, que é a filosofia de Ayn Rand, e depois nós vamos começar aí uma conversa informal, franca e aberta com o Winston e com o Henrique. Eu vou fazer o share aqui de uma imagem, vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu não sou um especialista aqui nesse negócio, mas vamos tentar. Vamos lá. Ok. Então, vocês estão vendo aí quem é John Galt? Está aparecendo? Ok. Então, quem é John Galt é a questão-chave, né, que o livro A Revolta de Atlas, escrito por Ayn Rand. Ayn Rand era uma filósofa russo-americana, né, que nasceu em 1905, faleceu em 1982, escreveu uma obra-prima chamada A Revolta de Atlas e outra chamada A Nascente, entre outros livros diversos de ficção. Nós não vamos agora entrar em detalhes a respeito da obra dela em si, o legal aqui vai ser a conversa, mas tem algumas coisas que precisam ser estabelecidas para que haja um entendimento comum a respeito do que nós vamos conversar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são 4 dos 5 pilares do objetivismo, tá? Eu deixei de lado aqui a estética, que seria o 5º ramo da filosofia, né, para tratar dos 4 mais importantes para o assunto que a gente vai debater aqui. Então, o objetivismo é uma filosofia, e como toda filosofia, tem 5 ramos, dos quais os 4 são a metafísica, e o objetivismo responde às questões da metafísica com a realidade objetiva. A epistemologia, para o objetivismo, a resposta é a razão. A ética, que para o objetivismo é o autointeresse. E a política, que também para o objetivismo é o capitalismo. Ayn Rand traduz numa linguagem simples, sintetizando a sua obra, né, sistemática de filosofia, dizendo o seguinte, que metafísica pode ser também respondida com o seguinte pensamento: a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida. Frase essa famosa de Francis Bacon. Ou o desejo não faz existir. Na questão da epistemologia, no que se refere à razão, ela dizia o seguinte: você não pode comer o seu bolo e tê-lo ao mesmo tempo. No que se refere ao autointeresse, a resposta para a ética, ou melhor, no que se refere à ética, a resposta para
dos objetivistas com relação ao autointeresse é muito simples. O homem é um fim em si mesmo. E no que se refere à política, que para o objetivismo o sistema mais adequado é o capitalismo, ela sintetiza com a frase de Patrick Henry, político americano, um dos founding fathers dos Estados Unidos, dizendo: dê-me liberdade ou teme a morte. Por sinal, é um assunto assim que pode ser amplamente discutido nos tempos atuais. Cabe completar essa pequena introdução com o seguinte: a lista de virtudes. Está aparecendo para vocês a lista de virtudes aí na tela? Ainda não. Não? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, não está aparecendo aqui. Então, eu vou dizer quais são as 7 virtudes, tá? Que Ayn Rand nos colocava. A primeira das 7 virtudes objetivistas, isso tem a ver com a moral, né? É a racionalidade. O que significa racionalidade? É usar a razão e rejeitar emoções para identificar a realidade. Não é não ter emoções, não é evitar emoções, é sim não usar a emoção para identificar a realidade. A emoção é resultado do nosso processo de uso da razão, tá? Então, racionalidade seria o primeiro, e a racionalidade é a virtude primordial, cardinal, que dá sustentação a todas as demais, tá? A segunda seria a honestidade, que significa recusar-se a falsear a realidade para si, principalmente, e também para os outros. A terceira virtude é a integridade. Significa agir aplicando a razão com base nos princípios anteriormente escolhidos. Aquilo que a gente entende que é verdadeiro e certo deve servir de estímulo e motivação para guiar a nossa ação. E integridade é o nome da virtude. A outra virtude que nós temos é a produtividade. Significa apenas trabalhar para criar os nossos próprios valores. A quinta virtude é a independência. Significa recusar-se, deixar que o seu esforço significa recusar-se a deixar que o seu esforço mental e o sustento da sua vida seja feito por outros. A sexta virtude é a da justiça. O princípio de aplicar a razão às ações de outros homens, ou dar às outras pessoas o valor que elas merecem. E a sétima e última virtude é o orgulho. Não confundam aqui orgulho com soberba ou com arrogância, tá? Orgulho aqui significa a busca da perfeição moral. O orgulho está relacionado à autoestima, a crença de que alguém é capaz de ganhar e manter os seus valores, e mais, e que os merece. Então, esses são os pensamentos assim que eu gostaria de trazer da Revolta de Atlas, da obra da Ayn Rand, e perguntar para o Winston. Winston, para ti, quem é John Galt? E o que ele significa? Bom, eu acho que na audiência existem pessoas que já leram o livro e pessoas que não leram o livro, né? E eu acho que uma das coisas que nós gostaríamos que acontecesse é que as pessoas que não leram tenham um interesse em ler esse livro depois de nos assistir, né? E as pessoas que já leram, quem sabe voltar a ler, porque eu já li não sei quantas vezes, e cada vez que eu leio,
eu tenho insights diferentes, eu pego coisas que eu não tinha visto antes, né? Então, eu acho que não tem problema a gente fazer um pequeno spoiler do livro, né? Porque é o livro que a gente tem que ler várias vezes. É um livro de cabeceira que deveria ser lido várias vezes, né? Sim. E, então, quem é John Galt? Eu vou fazer uma analogia. Eu pensei um pouquinho hoje de tarde, depois que nós conversamos, e aquela analogia dos tempos de colégio. Uhum. E eu acho que é uma analogia muito boa, porque todos que estão nos assistindo já passaram dos tempos de colégio, e os jovens, eles talvez ainda estejam nessa época. Então, é um exemplo que todo mundo vai entender. Então, vocês imaginem uma escola muito grande, com várias classes, várias classes de primeiro, segundo, terceiro ano e tal, com muitas classes, muitos alunos, e dentro de cada classe sempre tem um aluno que ele dá cola para os outros, né? Eu, quando fui aluno, eu dava cola para alguns amigos. E aí vocês imaginem que eu passei pessoalmente por isso, né? Os amigos vêm com tudo quanto é argumento, né? Assim, tipo assim, chantagens emocionais de por que eu precisaria dar cola para ele, né? Sei lá, vou apanhar da minha mãe, eu não posso rodar de ano, quer dizer, uma série de como eu digo, chantagem emocional. E às vezes não é nem chantagem emocional, às vezes até é um bullying, né? Que a pessoa sente até fisicamente ameaçada para dar essa cola. E, e então vocês imaginem que essa escola ele é uma miniatura do mundo real onde nós vivemos hoje, né? Então existem uma minoria de alunos que eles dão cola, e existe um grupo de alunos que recebem cola. E se você transporta isso no funcionamento da economia e da política e da vivência de um país, né, isso realmente ocorre, porque existe na nossa realidade pessoas que criam valores e outras pessoas que tomam valores. Tá? E o livro A Revolta de Atlas, ela dá a entender de que os criadores de valor, eles poderiam, o que aconteceria com o país e os criadores de valor resolvessem entrar em greve, né? E transportado à situação da escola, como se aquele aluno que dava cola, e às vezes sob pressão até física, né? Outras vezes por chantagem emocional, ele se dá conta, mas por que eu preciso da cola? Né? E ele resolve, no último exame, lá no final do ano, sem avisar ninguém, ele entra na sala e ele resolve não dar cola para ninguém. Tu imagina o desespero. Desespero da turma, né? Porque eles sempre andaram de carona e em cima daquele aluno que carregava todo mundo nos ombros, que é o Atlas Shrugged, que é o título do livro em inglês. Quer dizer, o cara que carrega todo mundo nas costas, né? O cara que carrega o piano. E ele resolve dar de ombros e ele resolve parar de fazer isso, né? Muita gente que lê o livro Revolta de Atlas,
Até pelo título em português, A Revolta de Atlas, e o título em inglês, que o Atlas deu de ombros, né? Parece que o John Galt seria essa pessoa, a pessoa produtiva, criador de valor, e que é explorada por meio de impostos e regulamentos e restrições. Só que eu andei pensando, essa pessoa pode ser o John Galt, mas eu acho que o verdadeiro John Galt, porque ele é um cara invisível dentro do livro, né? O verdadeiro John Galt é o cara que ele está convencendo todos os alunos que dão cola para dizer, olha, vocês não dão cola. Ele é um cara invisível, um amigo ali que ele viu a coisa acontecendo e ele começa a ir de sala em aula, cada sala em aula, e dizer, olha, não deem cola mais. Talvez esse seja o John Galt. É mais assim... No caso da revolta de Atlas, quem daria cola seria o Hank Rearden. O compositor, ou todo mundo que criava algum valor. Quer dizer, isso aí não é restrito a empresários, Sim. né? A obra de Ayn Rand é bastante ampla. Qualquer criador de valor, né? Pode ser nas artes, pode ser no esporte, pode ser na medicina. Em tudo, né? Ela tem vários personagens exercendo papéis diferentes na sociedade, cada um com a sua especialização, né? Então dá para traçar vários paralelos, né? Com o mundo que a gente vive, né? Com o comportamento de certas pessoas, da imprensa, etc. e tal. Que estilo, Wilson? O comportamento da imprensa, por exemplo, explora um pouco mais. Eu não vou falar só da imprensa, mas é o comportamento em geral, porque imagina, dentro da escola, tem uma turma toda que depende da cola desse aluno, né? Sim. Então, eles vêm com todo tipo de conversa, não tem que nos ajudar, nós vamos sofrer muito, né? E então fica aquela ideia de que nós somos responsáveis pelos nossos amigos, nós somos responsáveis pelo destino dos nossos amigos, pela felicidade dos seus pais, uma série de coisas. Ou seja, isso influencia diretamente o entendimento da ética na sociedade. Exatamente. Então se cria todo um ambiente que justifica que é moralmente muito bom se a pessoa está ajudando os seus amigos nessa cola, quando na verdade ele está prejudicando, né? Quer dizer, tem muitas implicações. E também, por exemplo, o aluno que parar de dar a cola, é o momento, vamos dizer, de afirmação da sua autoestima, que ficou meio gelado aqui, eu não sei como é que ficou você. Nós estamos te ouvindo, mas não estamos vendo, a tua imagem está congelada. Agora sim, ok, voltou. Aqui do meu lado. Então, eu estava falando... A autoestima de quem deixa de dar a cola, né? Então, por exemplo, hoje em dia, no nosso mundo moderno, tem cientistas, tem empresários, empreendedores, etc. e tal, que eles aceitam esse, vamos dizer, como é que eu vou dizer, esse achincalhamento, né? Essa extração de valor que é causada por todo tipo de justificativa, né? De ajudar os outros, aquela coisa toda. Então, é importante, vamos dizer, o livro nos ajuda a nos tornar conscientes
que estão acontecendo, né? E, por exemplo, hoje no mundo atual, muitas pessoas, a maioria das pessoas, né, estão perdidas. O que está acontecendo, né? O que vai acontecer? Então, uma sensação muito parecida com a primeira terça parte do livro, né? Onde está uma confusão ali e é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão perdidas e sem rumo. E aí a gente ouve falar de uma pessoa que se mudou para os Estados Unidos, vendeu tudo, foi para Portugal. Tem várias pessoas que eu conheço que se mandaram no Brasil, né? Dentro do livro eles mencionam pessoas que desaparecem, né? Pessoas produtivas que de repente desaparecem, pessoas famosas produtivas que de repente desaparecem. A gente vê hoje também pessoas que desistem de lutar e desaparecem, ou vão embora, ou se aposentam, por exemplo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? 65 anos. Sim. Eu acho que ainda tenho muitos anos produtivos pela frente, né? Nós todos temos muitos anos produtivos pela frente. Mas às vezes dá vontade de desistir, quer dizer, então nós podemos nos aposentar também, né? E não fazermos mais nada, vamos descansar e viver os anos que restam da vida, né? Uma vida sendo sacrificado contra a tua vontade, realmente tem que ser muito abnegado, né? A tua autoestima começa a ser destruída, tu começa a sancionar como vítima aqueles que te impõem esse sacrifício. É como se tu fosse lá na escola estudar só para dar cola para os outros, né? Exatamente essa analogia. Então, vamos dizer, eu recomendo muito esse livro porque as pessoas que estão sem o rumo, ao ler esse livro, elas vão começar a enxergar uma porção de coisas que elas não estavam enxergando, né? E eu acho que esse livro pode ajudar as pessoas a tomarem um rumo. Sim. Inclusive no final da nossa conversa, nós vamos disponibilizar os links para a aquisição dos livros, né? E mais informações a respeito da Ayn Rand, ainda que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo já conheça, né? Agora, nós temos aí uns 20 anos ainda pela frente, né, Winston, de trabalho, Isso. Mas o Henrique tem pelo menos o dobro. Como é que é, Henrique? Como é que tu encara tu que é militante, defensor da liberdade, empresário, ainda mais lida com educação, né? Tu realmente vive no futuro, né? Hoje, né? Como é que tu tá vendo assim? Como é que tu vê a obra de Ayn Rand? De que maneira a revolta de Atlas impactou na tua vida? Que caminhos tu traçaste, vamos dizer assim, com relação aos teus objetivos de vida? Já que a vida, quem dá significância a ela somos nós, né? Obrigado, Alberto. Boa noite a todos aí. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado, Alberto. E o Winston também por estar compartilhando esse momento. Essa resposta é uma resposta que eu tenho muito prazer em dar. Eu acho que eu costumo dizer com as diversas pessoas que eu converso, e todos os meus amigos e pessoas que convivem comigo sabem que o meu assunto preferido é o campo das ideias. Então, tem gente que lê uma obra como A Revolta de Atlas e se identifica de primeiro. A pessoa se vê como um espelho numa obra de Ayn Rand. E outras pessoas já têm um choque muito grande por botarem em xeque premissas que elas carregaram, algumas por muitos anos nas suas vidas, e que elas percebem que eram premissas equivocadas, e aí sim elas identificam que essas premissas eram a causa de inseguranças, insatisfações, medos e, de modo geral, de tristeza na vida delas. E ao terem a oportunidade de ter contato com ideias como essas, elas percebem que é possível viver uma vida com muito mais confiança, autonomia, independência, que eu acho que é o que Ayn Rand apresenta. Um dos autores que a gente tem no nosso ciclo de formação no Líderes do Amanhã
muito recente. Na verdade, ele não é um autor, ele é um empresário, que é o Peter Thiel. É um grande fã de Ayn Rand, é um grande estudioso. Eu fui buscar uma referência dele e ele diz: a primeira vez que eu li Ayn Rand, no final dos anos 80, eu me senti verdadeiramente pretty crazy, verdadeiramente louco. E nas últimas décadas, em muitos caminhos diferentes, em muitos jeitos diferentes, muito mais correto. Eu acho que isso traduz muito bem a perspectiva de uma obra que impacta não só um caminho individual ou momentâneo, mas ela reverbera por toda a vida. E quando eu paro e penso assim, quem é John Galt? A expressão que vem à minha mente é que John Galt é o homem que parou o motor do mundo. Mas mais a fundo eu gostaria de resgatar uma citação de Ayn Rand, não em A Revolta de Atlas, mas em A Nascente. Então ela está tratando efetivamente de Howard Rock, mas eu acho que traduz muito bem o sentimento também de quem é John Galt. A reflexão que a Ayn Rand faz, lendo aqui uma leitura curta, é a seguinte: só se pode desarmar um homem por meio da culpa, por intermédio daquilo que ele mesmo aceita como culpa. Se ensinamos a um homem que é errado olhar para as flores e ele acredita em nós e depois olha para as flores, podemos fazer o que quisermos com ele. Ele não vai se defender, vai achar que é bem feito, não vai lutar. Mas o perigo é o homem que obedece aos seus próprios padrões morais. Cuidado com o homem de consciência limpa. É esse que vai nos derrotar. Esse é um trecho de um dos discursos de Ellsworth Turrey na obra Nascente, mas eu acho que o Turrey está se referindo aqui a um personagem como um homem de consciência limpa, confiança, clareza de princípios e que não aceita a chancela da vítima e não chancela os seus algozes para se tornar uma vítima de uma sociedade que o oprime com base em premissas equivocadas e leituras da realidade equivocadas. Acho que, inicialmente, essa é a minha resposta para quem é John Galt. O Turrey, para a gente esclarecer um pouco, é aquele personagem que valoriza os vícios da sociedade, né? que é um parasita, né? Que vive de forma nihilista, tentando destruir aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Casualmente, ele trabalha num órgão de imprensa, né? O Winston tinha falado na imprensa antes, e não é à toa que a Ayn Rand escolheu ele e essa profissão para dar essa carga de negatividade, né, para esse personagem, porque não é de hoje que a imprensa trabalha muitas vezes para trazer a realidade, mas na maioria das vezes trabalha para perverter a realidade e formar a opinião das pessoas de uma maneira não adequada, né? Ele trabalha na metafísica. Sim. Explica, Winston. Para mudar a realidade na percepção das pessoas. Sim. Se ele não consegue convencer as pessoas com argumentos. Hoje eu estava discutindo, por exemplo, com uma pessoa nesses grupos de WhatsApp, e uma pessoa amiga ali no grupo disse: isso aqui parece que foi assim, ó, deixa transparecer que o fato é esse, baseado na opinião de uma terceira pessoa. Eu disse: não, mas isso que tu está dizendo não é uma verdade, não é um fato. Não, mas para mim parece um fato. Bom, para ti pode parecer ser um fato, mas não é um fato. Essa é a visão que tu quer passar para os outros de um fato que tu desconhece, né? Então, tu perverter metafisicamente, né, os fatos, ou tentar alterar a realidade como ela é um dos piores vícios que há, né? Acaba com a racionalidade, acaba com a honestidade, acaba com a integridade, quer dizer, destrói toda a pirâmide de virtudes estabelecidas pela Ayn Rand como aquelas que são vitais para a busca de uma vida feliz. Não é isso? Isso.
E o livro mostra, então, como a destruição do bem acontece em cada um desses ramos da filosofia, né? Tu acabou de descrever sobre metafísica, como eles fazem, né? Mas isso também acontece na área da epistemologia, onde desde pequeno se ensina para as criancinhas, né, que a gente pode adquirir conhecimento através do sentimento, né? E também na área da ética, quando se ensina também para as criancinhas de que o mais importante é você satisfazer as vantagens do teu amiguinho. Então, se o teu amiguinho vier tirar teu brinquedo, você tem que deixar ele levar e não pode ser egoísta, né? E não deixar o amiguinho levar o brinquedo. Então, essa sabotagem ocorre também nessa parte ética. E na parte política, obviamente, né? Hoje mais cedo eu discutia com o Roberto essa questão do liberal por consequência e não necessariamente por causa, né? A ideia de você tomar uma decisão como algo como correto pelo fim, negligenciando totalmente a premissa que deu origem a esse fim. Ao mesmo tempo, eu faria até uma antecipação a isso. Tem uma frase que é atribuída a Buda, que tem 3 coisas que não se esconde por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Elas acabam aparecendo em vista independente da nossa vontade de que ela apareça ou não. Eu acho que isso é muito similar quando a Ayn Rand fala que não existem contradições. Então, assim, independente da premissa inicial, que eu acho que é fundamental que a gente discuta, mas até do ponto de vista final, você dissociar. E aí eu acho que tem uma leitura de Ayn Rand muito interessante quando ela fala sobre a mentira. Por que seria antiético mentir? Porque existe... Não, e aí eu não gosto de ser... eu falei até com o Roberto, como se um utilitarista das ideias. Não é que é errado mentir pelo fim que ele tem. Existe uma premissa pela qual é errado mentir. Mas também no campo da consequência, a Ayn Rand demonstra como falsear a realidade por meio de uma mentira gera uma reverberação de consequências negativas, do ponto de vista que não é interessante ao indivíduo praticar esse tipo de falseamento da realidade, porque no longo prazo isso vai se retornar, ou mesmo num curto, mas em sequência futura, isso vai retornar para ele mesmo no ponto de vista de uma consequência negativa. E se me permite um destaque na sua fala, eu acho que foi muito oportuno. Eu tinha até pensado em destacar esse ponto. Muitas pessoas, e eu leio muitas críticas ao objetivismo, também procurando, né, críticas e destaques, são todos de pessoas que têm um viés, uma forma de pensar baseada num coletivismo muito maligno, eu entendo, para o mundo que a gente vive, mas elas tendem a atribuir que as obras de Ayn Rand são uma ode ao empresário. E eu discordo veementemente. As obras de Ayn Rand são uma ode ao indivíduo. A Ayn Rand faz questão de destacar, e eu acho que o fato de serem romances nas 2 obras principais, independente das obras que não são romances, ela coloca como indivíduos merecedores de todos os benefícios que a sociedade livre pode proporcionar. São blue-collar workers que estão trabalhando nas linhas de ferro, são administradores de middle management, são juristas. No Vale, você tem que lembrar, você tem um juiz praticamente, um ex-juiz que vai para o Vale como uma pessoa que é fundamental para a existência da vida em sociedade. Então, assim, dissociar um pouco a ideia de que é uma ode ao empresário, e sim é uma ode ao indivíduo livre, autônomo, independente. Perfeito. Inclusive, só para reforçar isso, há vários empresários e vários elementos no mercado que a Ayn Rand critica veementemente porque fazem parte desse componente coletivista da sociedade. Muitas pessoas acabam me procurando, agora nesse período de pandemia ainda mais ainda, meio que nervosos para me mostrar uma notícia. Olha só aqui, um empresário pedindo Estado, cadê o liberalismo? O liberalismo falhou. Eu acho isso uma visão, assim, do ponto de vista da interpretação das ideias da liberdade, nos diversos aspectos que a gente tem aí, desde do capitalismo até o liberalismo clássico, passando pelo objetivismo. É uma interpretação tão superficial que eu simplesmente tenho que pedir para a pessoa se aprofundar um pouco
na no estudo, 200 páginas, numa forma de romance, então é muito mais complicado do que uma argumentação aqui casuística como a gente está fazendo, para explicar um pouco das suas ideias. E eu acho que a melhor maneira de adquirir esse conhecimento é bebendo na fonte por meio da leitura direta das obras. Sem dúvida alguma. Agora, Henrique, deixa eu te recuperar aí uma conversa que nós tivemos hoje à tarde, que foi a respeito da intuição, e eu gostaria que tu tratasse um pouco disso, né, para a gente falar de intuição e de emoção. E tu que tem uma escola de primeiro e segundo grau, né? Segundo grau. Isso tem muito a ver com a questão da dinâmica da nossa consciência com o nosso subconsciente, né? E de que maneira a gente vai construindo tijolo sobre tijolo para ter essa vida baseada em virtudes, para realmente fazer um trabalho na sociedade que seja egoisticamente racional, tá? Em prol da cooperação e das trocas voluntárias que vão realmente fazer com que a sociedade produza e prospere, né? Fala um pouco a respeito dessa troca de conversa que a gente teve hoje pela tarde. Na verdade... Lembrando assim, que o Winston também já foi dono de escola. Né? Não sabia dessa, hein, Winston? Sim. Legal. Bem, assim, eu gosto muito da área da epistemologia. Eu acho que a pergunta associada à epistemologia, fundamentalmente, de o que é o conhecimento, qual é a natureza do conhecimento, qual a origem do conhecimento, essas perguntas são todas perguntas muito próximas das perguntas sobre a existência humana. Então, responder a essas perguntas é uma necessidade imperiosa de um indivíduo que busca explorar e entender o que cerca para poder agir com base nisso. Então, em relação a isso, a gente discutia hoje, né? Eu fui até buscar o autor da frase, eu descobri que é um pensador britânico, é um socialista, até um socialista fabiano, e que teve uma influência enorme aí no pensamento, na teoria do pensamento, mas basicamente o que ele fala é que a intuition is reason in a hurry. Então, a tradução livre seria algo como a intuição é a razão com pressa. O Winston pode me ajudar melhor nessa tradução aí, de uma forma que fique um pouco mais agradável para o português. Mas, basicamente, o que eu penso quando eu vejo isso? E eu tenho até uma palestra que eu já dei algumas vezes, uma das vezes eu tive a oportunidade de dar essa palestra no Instituto do ex-presidente Fernando Henrique. Eu levei exatamente esse contexto. Formar uma base de valores clara ao longo da vida, e isso inicia-se nas mais tenras idades, com as experiências e contatos que a gente tem, e vai continuando ao longo da vida. Formar uma base de valores é como um prisma que permite a gente observar a realidade com clareza e tomar as melhores decisões. Então, eu acho que se a intuição é a razão agindo de forma rápida, é muito importante que nós, como indivíduos, desenvolvamos a nossa capacidade de ter uma boa leitura racional da realidade. Para que quando nós formos expostos à necessidade de agir de modo instintivo, intuitivo, a gente tenha uma base de valores ampla e forte. Eu citei um exemplo com você, é como uma árvore, nosso amigo aqui, Gustavo Ribeiro, citou isso num dos discursos do nosso fórum, no ano passado, como uma árvore com raízes profundas que não seja abalada pelo vento casuístico de uma oportunidade que está acontecendo. Por quê? A gente é capaz de ler a realidade com base na clareza de valores que a gente tem, e isso nos permite decidir, aí sim, com um objetivo final melhor, e colhendo os melhores frutos no fim do resultado que a gente espera. Então, essa leitura aí que eu faço nessa questão da epistemologia, essa conexão com a economia comportamental, que aí, sem querer puxar para todo esse lado, mas é mais uma das novas vilãs aí do liberalismo, que as pessoas gostam de falar, olha, o ser humano não é racional. Taylor e Sustain já comprovaram isso, e diversos prêmios Nobel da economia comportamental demonstraram que o homem é irracional. Eu entendo que isso é uma leitura equivocada dessas teorias de conhecimento. Até gostaria de ouvir a opinião do Winston também sobre isso, ou da sua condução aí, como você achar mais pertinente. Nós vamos deixar o Winston falar agora, e como o nosso tempo é bastante limitado, nós limitamos o nosso debate em 60 minutos, e queremos dar 10 minutos de
para perguntas eventuais. Então, Winston, a palavra está contigo e depois a Gabi vai nos trazer o que os nossos telespectadores aí têm a nos perguntar. Bom, gostaria de encerrar esperando que todo mundo se motive a ler esse livro, que é muito grosso, né? Antes de encerrar, nós vamos encerrar depois das perguntas. Eu queria que tu tratasse um pouco, eu vou botar um enfoque aqui, então. Se a gente está falando aí de formação de caráter, de formação de desenvolvimento de princípios, valores e a busca de ideais adequados à nossa espécie, né? Nós como seres humanos, nós que vivemos hoje, por exemplo, essa questão da pandemia, trazendo para o nosso contexto atual, a gente vê assim o colapso da racionalidade, quer dizer, não existe uma adequada abordagem para a metafísica, para a epistemologia, para a ética e até mesmo para a política, né? Então, é o caos. E nós, que há muito tempo estamos trabalhando, e o Henrique mais recentemente nesse desenvolvimento da difusão das ideias que nós entendemos serem as mais adequadas para uma sociedade mais próxima, uma sociedade mais livre e melhor para cada um de nós. Como é que tu vê assim, o que está acontecendo? Qual é a tua ótica? Como é que tu te sente quando tu vê pais andando numa praça com crianças de 10 anos ou 5 anos com máscaras, luvas, sendo protegidas de todas as maneiras sem conseguir lidar com a realidade como a gente, na nossa época, lidava muito mais. Enfim, eu tentei desenhar aqui um contexto e eu queria que tu, se pudesse, abordasse a tua visão a respeito disso. Bom, como eu tinha mencionado, né, nós vivemos numa situação onde é uma confusão, a gente não sabe mais o que está acontecendo e como proceder, e cada pessoa ela acaba reagindo baseado na sua experiência e conhecimento acumulados, né? Por exemplo, quando diante de uma situação completamente desconhecida, né, alguns podem chamar o pajé da tribo, né, e aí fazer um saravá aí para resolver o problema. Outros, não, pera lá, vamos tentar entender a situação. Então, outros vêm com uma outra metodologia para tentar entender a situação. Existem diversas metodologias, existe o apelo à religião, diferentes religiões vão dizer diferentes formas para você agir, para tentar entender o que está fazendo e entender o que está acontecendo e resolver o problema de como conduzir a sua vida nessa confusão, né? Sim. E o objetivismo ele dá umas ferramentas, eu diria, um pouquinho bem diferentes do que o mainstream oferece. Então, quando pela primeira vez eu li o Atlas Shrugged, quem é John Galt, para mim foi uma descoberta muito grande, porque a gente passa a vida toda tentando montar o quebra-cabeça, né? E aí tem uma parte aqui, uma parte ali, mas tem várias partes que estão vazias e para mim, pelo menos, quando eu fui ler o livro, eu consegui fechar esse quebra-cabeça, uma porção de vazio eu consegui preencher. Para mim foi como se fosse um milagre, né? Que eu consegui preencher vários vazios que estavam assim com pontos de interrogação que eu não tinha explicação, né? Esse foi o efeito E aí eu fui estudar bastante a fundo a filosofia para entender mais, né? Sim. E que é o que eu gostaria que fosse o resultado desse nosso vídeo aí, que mais pessoas venham a ler esse livro, mas mais ainda, não só ler esse livro, mas quem sabe ler mais vezes para entender melhor e aí então quem sabe ler os livros mais de teoria. Sim. Que aí são livros um pouquinho mais difíceis, né?
mas nós estamos ajudando agora a traduzir para o português muitos desses livros, né? Sim. Em breve teremos pelo menos mais 3 livros da Ayn Rand disponíveis para o público leitor. O Roberto, você me permite fazer um adendo aí? Eu acho que o Winston colocou um ponto muito interessante, a leitura fundamental. Muitas pessoas acabam... Estou falando assim do ponto de vista de pessoas que têm uma tendência a criticar o objetivismo, né? Eu acho que é interessante fazer. Eu sempre analiso a crítica e tento entender por que ela se origina. O livro, diferente de outros livros que as pessoas, às vezes, de uma forma fanática, acabam adotando sua postura de vida, é um livro muito mais libertador do que aprisionador. Então, ele dá muito mais uma perspectiva de abrir do que de estreitar os horizontes das pessoas. Eu acho que isso é quase como uma... Não é um livro que, pelo contrário, é um livro que abre. Então, abre para um entendimento de mundo, para uma busca, para um otimismo racional e consciente e responsável. Eu acho que esse disclaimer é importante quando a gente fala tanto para as pessoas lerem o livro. Eu acho que é isso, leiam o livro. Sem dúvida. Gabriela, está por aí? Aí, Gabriela. Voltando, então, aqui para a nossa moderação de perguntas. Teve bastante participação hoje na nossa live. Eu vou começar com uma pergunta e contextualização do Gustavo Ribeiro, que é da casa. O Gustavo pergunta assim: fazendo uma relação com o momento atual, o motor do mundo nesse momento está sendo desligado, só que de forma impositiva pelo Estado, o que em regra acontece, né? O que vocês acham que John Galt faria nesse momento? Pergunta para quem? Para o Winston, para o Henrique? Vamos lá, Winston. Todo mundo se voluntariem. Bom, voltando naquela analogia da escola, onde tem o aluno que estuda e dá cola para os outros, né? O John Galt seria o aluno que estuda e a reação dele é que ele vai continuar fazendo o trabalho produtivo e de criação de valor dele, né? Independente dessa pressão toda. Ao contrário. Eu acho que, independente da causa da pandemia, como contexto específico, a gente sempre tem uma causa. Então, eu acho que a situação que a gente vive atualmente é muito similar à da obra, como sempre tem sido nos últimos anos. Então, agora é a pandemia, antes era a fome, antes era a... Tem N casos a gente pode trazer de necessidade de o motor do mundo ou, de certa forma, de segurar o Atlas, de aprisionar o Atlas, que move e segura o mundo. Então, acho que John Galt faria, sem dar spoiler do livro, eu acho que John Galt faria exatamente a mesma coisa que ele fez na Revolta de Atlas, porque a situação é muito parecida. Eu tendo a concordar com o Henrique. Eu acho que, na realidade, o contexto que a gente vive, ele parece ficção científica, né? Se a ficção do livro Ayn Rand não era suficiente, os nossos governantes, a partir do momento em que essa pandemia surgiu, insatisfeitos com a ficção, resolveram tornar aquela ficção uma realidade, multiplicando N vezes a ferocidade com que estavam atuando sobre as mentes criativas, né? E quando eu digo mentes criativas, eu estou me referindo, como disse o Winston, como disse o Henrique, a todas aquelas pessoas, artistas, manicures, motoristas, enfim, todos aqueles que trabalham porque o seu trabalho é essencial, né? Por sinal, isso é uma coisa que não tem como entender essa questão da essencialidade das coisas. Uma coisa ela pode ser
não essencial ou essencial numa análise subjetiva do ponto de vista do consumidor. Agora, aquele cara que cria valor para ele poder manter a sua existência, não há atividade que seja essencial. Quer dizer, o cara que pinta um quadro... A pergunta objetivista é essencial para quem? Sim, neste caso é essencial para quem produz. Né? Então, tudo é essencial. Tudo é essencial para quem produz, porque se não produzir, não vai ter meio de atender aquelas virtudes pelas quais é necessário viver para se chegar onde se quer. E, Roberto, aquela questão lá do sol, da lua e da verdade, não se pode falsear a realidade, a consequência que a gente tem é que em cada tentativa de determinar o que é essencial, acaba gerando a necessidade de uma nova definição do que é essencial, de uma nova, de modo que em cenário expandido, no experimento mental, é perfeitamente aceitável se entender numa extrapolação que, de fato, tudo é essencial. Né? Sem dúvida. Vamos nos direcionar a uma última pergunta aqui, em razão do horário. E a Marina Reis, ela pergunta o que é o conceito de motor do mundo apresentado no livro. O motor do mundo seria um conceito relacionado a uma metáfora ao lucro, ou então seria o empresário? Quem é o motor do mundo? A metáfora do que cortou? Pode repetir? A expressão motor do mundo, ela seria uma metáfora ao lucro ou ao empresário? Isso aí, de novo, é essa confusão que se faz de que a história se foca no empresário. Né? Nós já falamos que o indivíduo é valor. Né? O que precisa ser dito, eu acho, Winston, para que haja um entendimento claro, é o seguinte: tudo que o homem precisa para viver, ele necessariamente tem que produzir. Então, cada indivíduo é o motor do mundo nesse sentido. Se eu não coloco a minha capacidade intelectual, em primeiro lugar, e depois a minha capacidade física, seguindo esse movimento, para produzir as coisas que serão necessárias para a minha existência, eu estou parando o motor do mundo. Então, o motor do mundo somos nós que criamos valores, e não há, a não ser através do uso da coerção dos outros, ou como diz o Winston, quando uns colam dos outros, né? Não há a possibilidade de se viver, de se criar e manter e dispor de valores para a nossa prosperidade sem que a gente tenha produtividade. E o motor do mundo e produtividade caminham juntos nesse sentido. Né? Então, o lucro nada mais é do que a melhoria do nosso status quo, né? O nosso status quo para uma situação mais agradável do que a que a gente tinha. É isso que a humanidade vem tentando exercer. Né? Nós passamos milhares de anos, de certa maneira, estagnados, de repente descobriram o motor do mundo para tornar a nossa vida muito melhor. Quer dizer, a pobreza diminuiu, a mortalidade diminuiu, a longevidade aumentou, a qualidade de vida aumentou. Por quê? Porque, num determinado momento da nossa história, isso exatamente nos primórdios do capitalismo, houve essa liberação das forças intelectuais e físicas do homem para criar aquilo que a sociedade precisa para se manter e prosperar. Então, o motor do mundo são todos os indivíduos. Na situação atual, parar o motor do mundo significa ficar em casa. E ficar em casa acreditando que a razão
de ficar em casa está certo, ou seja, se ficarmos em casa, nós paramos esse vírus. Então, vamos dizer, é um grande golpe que realmente está parando com o motor do mundo, né? Porque se todas as pessoas produtivas ficarem em casa e forem proibidas de trabalhar, aí realmente parou o mundo. Eu concordo gênero, número e grau com o Roberto e com o Winston nesse ponto. Eu faria só mais uma pitada aí de provocação para o pessoal ler o livro, que é o seguinte: cada vez, como o Winston disse, cada vez que você lê um trecho, você vai pescando alguma coisa que a Ayn Rand quis. A Ayn Rand gastou quase, acho que mais de 10 anos escrevendo a Revolta de Atlas. Foram 10 a 12 anos escrevendo a Revolta de Atlas. Então, foram 13 anos, exatamente. 13 anos. Então, assim, existem informações nas entrelinhas. E essa nem é tão uma entrelinha, mas o homem que parou o motor do mundo foi justamente o homem que inventou o melhor motor do mundo. E essa é uma reflexão que eu acho que a Ayn Rand quer propor, no sentido que o mesmo homem que para o mundo é o homem que pode fazer o mundo girar e ser um motor. Então, se o motor é um instrumento, uma ferramenta criada pelo homem para realizar trabalho, e então, assim, é quem de fato é um mecanismo para realizar trabalho e movimentar as coisas, de fato, a única resposta possível para quem é o motor do mundo é o indivíduo que faz o mundo e trabalha no mundo para que o mundo aconteça. O mundo que eu digo é o mundo como a gente conhece, o mundo como cada um de nós conhece como o mundo, não uma abstração hipotética que alguns indivíduos querem fazer entender de uma maneira nihilista, de uma maneira perigosa, como um mundo que não o mundo que existe, o mundo real, no qual A é igual a A. O indivíduo aqui é aquele que não cola. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria agradecer a participação dos nossos convidados de hoje e queria deixar alguns recados. Primeiro que, em regra, nós fazemos esse estilo de webinar quinzenalmente. Em regra, são nas terças-feiras, entre 8 e 8 e meia. Então, acompanhem nossas páginas do Instagram e do Facebook. O segundo recado é que o nosso instituto ele é mantido por apoiadores e mantenedores. Nós temos 4 faixas de apoios. Então, se vocês gostariam de colaborar com as nossas iniciativas, vocês podem entrar em contato com os nossos canais de Facebook, Instagram ou e-mail, no caso, presidência@institutoliberdade.com.br ou relacionamento@institutoliberdade.com.br, para que nós passemos maiores informações. Essa semana nós estamos lançando uma campanha em Porto Alegre com divulgação das ideias de quem é John Galt, para provocar o público sobre as medidas tomadas recentemente pelos nossos governos estadual, municipal, não só do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Então, para colaborar com essas iniciativas, não essa só de webinar e de campanha publicitária ostensiva na cidade, mas todas as outras que nós fazemos, conferências, a gente conta com a participação de todos. Só entrar em contato. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos e vamos até a próxima oportunidade. Perfeito. Obrigado, Winston. Obrigado. Obrigado, Winston, por dividir esse momento aí. Eu sou um grande admirador seu. Obrigado, tchau.